da Bíblia. Nós procuramos no mundo. O que é que o mundo está falando sobre isso? O que é que o mundo tem dito sobre essa situação, sobre essa questão? Estamos errados. Amém? A igreja era para estar o quê? Iluminando, como a Bíblia diz, nós somos luz. A igreja que tem que dar solução, a igreja que tem que dar instrução, a igreja que tem que mostrar o caminho, não o contrário. Não é o mundo que tem que dar a direção para a igreja. A igreja que tem que dar a direção, a igreja que mostra a verdade, a igreja, o povo de Deus é quem tem a verdade, é a palavra de Deus que é a verdade. E eu me lembro de uma certa situação, de um rapaz que veio para o ministério bem no princípio, bem no começo. E eu estava rindo hoje de manhã. Ele falou assim: olha, pastor, eu tenho chamado de pastor. Você falou amém. Mas você vai ter que aprender, né? A nossa maneira de ensinar é essa. Você aprende, depois que você aprender, você passa por um período, né, de ensino, depois você vai ministrar a palavra, porque ele queria subir no púlpito. Mas ele não gostou. Ele não gostou, ele queria subir no púlpito. A ideia dele era subir no púlpito, ele queria o púlpito, né? Mal sabia ele que o Senhor tinha todo o desejo de trabalhar na vida dele, forjar ele, né? Tornar ele alguém alicerçado, firmado na palavra, né? E ele um dia tinha um almoço, eu não lembro o que era que a gente ia comer naquele dia. E aí ele falou assim: pastor, eu não como isso. Eu não como isso. O pastor falou assim: mas você vai ter que comer. Faz parte do seu aprendizado. Eu lembro que quando a gente veio para o ministério, logo no início, não havia nenhum tipo de estrutura, né? Nós estamos começando e na fé eu tive que aprender a comer coisas que eu não comia. Que eu falava assim: isso eu não gosto, na casa da mamãe, né? Isso eu não gosto, aquilo eu também não gosto, né? Faz cara, né? Só a cebola que eu não consegui ainda. A cebola não deu certo ainda. Mas o Senhor, Ele vai nos forjando, né? Ele vai trabalhando. E com isso a gente vai amadurecendo. E é tremendo, porque isso é uma coisa que ninguém tira de você. Amém? A convicção acerca da palavra, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou na tua vida, ninguém tira de você. Pode passar o tempo que for, ninguém tira de você. E aí o pastor falou assim: então, você vai ter que comer isso aqui. Ele falou: não vou comer. Eu não sei se foi o pastor que falou para ele ou foi ele que pegou a galinha e falou assim: então eu vou lá colocar a galinha lá no fundo e a galinha vai botar. Eu vou orar e a galinha vai botar, porque eu vou comer ovo, eu não vou comer essa comida. Ai, gente. Hoje a gente ri, a gente acha engraçado, mas na época a gente fica indignado, fala: meu Deus do céu, a capacidade da pessoa. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? A pessoa que está ali para instruir, ela tem que estar preparada, né? Para isso e muito mais. Tinha um rapaz que ele já era pastor da igreja. E aí o pastor falou assim para ele: hoje nós vamos na casa da irmãzinha ali. Ela era viúva, né? Uma senhorinha já de idade. Morava ela e a filha. Ela era da igreja. E aí ele falou assim: hoje nós vamos lá carpir na casa dela, né? Vamos cuidar dela. Aí ele falou assim: não,
Eu não vou. Eu não vou carpir, porque eu sou um pastor. Aonde já se viu um pastor e carpir? Isso tudo faz parte do crescimento, faz parte da compreensão. Se ele estivesse firmado não no cargo dele, mas firmado na palavra, no que a palavra de Deus mostra, o que a palavra de Deus diz, ele ia entender claramente que ele é servo, que ele era um servo, que ele tinha que cuidar da senhorinha, né? Como a Bíblia fala que nós temos que cuidar. Então isso tudo faz parte, né, da prática da palavra de Deus. Eu queria ler lá em Tiago 1, 22, se você quiser acompanhar. A igreja que pratica a palavra é a igreja que vive por fé, faz parte, amém? O viver por fé, o escolher andar por fé. A obediência da palavra, o que a palavra de Deus diz, como eu disse, o que a palavra de Deus diz sobre tal circunstância, sobre tal situação, e muitas das vezes nós não mesmo como cristãos, né, como pessoas que entregaram a vida para o Senhor, não são capazes de falar assim, meu Deus, de perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Né? Com relação a essa situação, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? A pessoa ela vai lá e ela toma a atitude, ela mesma vai lá e faz, e aí depois infelizmente ela mesma vai lá e culpa Deus. Já vimos isso acontecer, pessoas ficarem revoltadas, indignadas com Deus, por que Deus fez isso, por que Deus deixou aquilo, e às vezes ela culpa o diabo também. Às vezes o diabo nem interferiu. O diabo nem interferiu. Ela mesma foi lá e fez o quê? Ela tomou a decisão dela, ela foi lá e praticou, e aquilo que ela está vivendo às vezes é consequência. Muitas das vezes as coisas que nós vivemos é consequência daquilo que nós escolhemos. Então nós precisamos escolher. Nós que, né, temos ouvido a palavra, nós temos aprendido, escolha pela palavra de Deus, escolha tomar decisões, atitudes baseadas na palavra. O Senhor, o desejo de Deus é nos moldar, amém? O desejo do Senhor é de nos limpar, é de nos purificar a cada dia, né? As nossas atitudes, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de pensar, de agir em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Nós erramos, claro que nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. E quantas vezes nós caímos no mesmo erro? Quantas e quantas vezes a gente cai no mesmo erro? O Senhor está lá para nos perdoar, amém? O perdão do Senhor, né? O amor de Deus nos assiste. Mas o desejo do Senhor é que nós sejamos aperfeiçoados, é que a gente suba aquele degrau, é que a gente passe por aquela etapa, né, com a prática da palavra. Você ouviu sobre o jejum? Pratique o jejum. Pratique. Mas eu não consigo jejuar. Comece de pouco. Mas comece, faça. Mas a pregação foi sobre confissão. Confesse a palavra. Comece. Você identificou um pecado, aquilo que está errado na tua vida, e busque um versículo ali baseado naquilo. Ou diga, Senhor, a tua palavra diz que eis que tudo se fez novo. Eu não aceito, Deus, continuar vivendo dessa mesma forma. Obrigada porque eu estou livre. Se há uma enfermidade, Deus, eu te louvo porque eu estou curado. Confesse a palavra. Não é para Deus. A gente não está confessando para Deus. Eu não tenho que convencer Deus do que Ele já fez, mas eu tenho que convencer a mim mesmo. Quando a gente confessa, a gente está convencendo a nós mesmos. O jejum é para que a minha carne fique enfraquecida e que eu consiga acreditar em todas as promessas, em tudo que o Senhor já fez.
Às vezes a gente chega diante de Deus e fala: Deus opera nisso, Deus faz isso, Senhor. Mas o Senhor já fez. Ele já realizou. Vai se materializar. E para se materializar, eu preciso praticar a palavra. A prática da palavra não é para Deus. Às vezes a gente faz, parece que a gente está fazendo um favor para Deus, né? Ó, eu jejuei. Deus, eu jejuei essa semana. Ó, Deus, eu meditei na tua palavra. Eu confessei, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus, eu fiz uma visita. Ah, Senhor, eu ministrei o louvor. Como se a gente, como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. E, na verdade, nós estamos fazendo para nós, né? E mesmo fazendo para nós, para que nós possamos ser alinhados, com a palavra, com a verdade, nós, nesse caminhar aí, nesse andar em obediência, nós somos abençoados. Nós ainda somos abençoados. Existem tantas promessas que o Senhor tem para nós. E se fosse somente a salvação, já seria um milagre tremendo e glorioso. O privilégio de estar a eternidade com o Senhor, de passar a eternidade com o Senhor. Amém? Que coisa gloriosa, né? Que glorioso você saber que você vai passar a eternidade com o Senhor. Então, se fosse somente a salvação, não digo somente no sentido de pequeno, mas se essa fosse a única promessa, nós já estaríamos ganhando e muito. Porque lá na cruz teve alguém que morreu no nosso lugar. Nós às vezes nos colocamos como os tais, mas era para estarmos aonde se não tivesse Jesus tomado nosso lugar, E Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Que forte, né? Enganando-se a si mesmo. E tem gente que acha que está enganando o pastor. Ele acha que ele está na vantagem, Ele acha que ele está enganando o líder dele. Ele acha que ele está enganando a esposa, o fulano, o beltrano. Engana-se a si mesmo. Isso me fez lembrar academia, E a gente vai na academia e aí o instrutor lá, o professor fala assim: faz 3 de 12. Quem já não fez isso, Deus, eu não estou aguentando mais. Vou fazer só 3 de 10. Quando faz 3 de 10, o exercício. Ele está enganando quem, gente? Ele acha que ele tá bem, que ele enganou o instrutor. Ele enganou ele mesmo. Enganando-se a si mesmo, porque ele vai sair de lá. Ele pagou pela academia, Ele vai sair de lá, se ele continuar assim, Ele vai sair de lá não tendo resultado. E o crente é a mesma coisa, porque ele vai para a igreja, ele vai no culto de domingo, ele volta para casa e o pastor pergunta: como você está, irmão? Liga para ele durante a semana: como é que você está? Pastor, eu estou bem, eu estou na fé. E, na verdade, ele desliga o telefone e já começa a reclamar, e já começa a murmurar. Ele está o quê? Enganando-se a si mesmo. Ele está só ali, aquilo vai virando uma bola de neve. Ele está só, impedindo o próprio crescimento, atrapalhando o próprio crescimento. Antes ele chegasse e falasse assim: olha, pastor, eu não estou bem.
Antes ele fosse sincero, falar, não estou bem, mas eu preciso que o Senhor me ajude em oração. Não é feio, amém? Não é feio você falar isso, não é feio você pedir para um irmão ajuda em oração. É feio você ficar tentando se enganar a si mesmo, achando que está tudo bem e falando para as outras pessoas que está tudo bem, se não está bem. Né? Se você precisa de ajuda, isso mostra humildade, isso mostra que você quer crescer, que você não quer permanecer naquilo, que você quer mudança na tua vida, né? E assim, não existe nada mais, sabe, glorioso, não existe nada que deixe a gente mais feliz do que ver uma ovelhinha dando fruto, frutificando, crescendo,